quais são as melhores maneiras de gestão e produtividade nos tempos atuais. Então, agradeço o convite. Muito bem, nós que agradecemos a disponibilidade, né? Carlos, plataforma Builders, para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Do que se trata essa plataforma, o que, que ela proporciona aí de ferramentas em produtividade. Perfeito. Bom, eu sou o Carlos, né, como eu fui apresentado, eu sou Strategy and Planning Manager, né, na Platform Builders, e nós somos o que somos considerados como uma consultoria de software, né, aos olhos nus, mas basicamente nós somos uma consultoria que tende a sentar de fato com grandes clientes, grandes players aí do mercado e pensar em soluções inovadoras junto com eles, tá? Então a gente atendeu cases aí como a Rede Guatemi de shoppings, ou até mesmo a Pernambucanas na sua transformação digital por completo, onde nós de fato pensamos nos problemas e tentamos esmiuçá-los para ver se de fato entregando seu valor para esse cliente, né? Não somos body shop, como é comumente chamado, né? Não vendemos puramente horas de desenvolvimento, vendemos valor real para os clientes, né? Então a gente Cara, tem bemol, por exemplo, no varejo. Opa! não, pode seguir, Carlos, daqui a pouco eu faço minha pergunta. Não, que isso. E, pois bem, hoje a gente atende diversos segmentos aí no mercado, desde varejo até produtos de crédito. Então, hoje a gente tem uma expertise em contas digitais, do qual a gente já tem esse white label aí, que a gente consegue disponibilizar para o mercado. E está montando a carteira, seja de bancos, de fintechs, ou até mesmo de empresas que querem se inserir nesse meio, né? Muito bem. E a minha pergunta era justamente nesse sentido, né? A gente está vendo agora essa transformação toda. Você falou na questão da dor. Estamos no momento em que a paixão em resolver a dor do cliente deve falar mais alto, né? Com certeza, né? Principalmente quando a gente pensa num cenário que a gente está, do qual seja pelo Covid ou até mesmo o cenário macroeconômico não permite que a gente tenha uma certeza de como serão os próximos meses, né? Então, a gente conta aí, por exemplo, com o setor de varejo dando uma retração muito grande, com demissões em massa, né? Enquanto a gente vê setores dos quais a gente atende, que são as grandes farmas, e a gente vê um crescimento exponencial em produtos digitais. Então, quando a gente pensa em tecnologia, em como nos posicionarmos em meio a essa transformação digital, justamente em entender qual é o real valor, tirar aquele mindset enterprise, aquele mindset conservador de lidar com planilhas, lidar com dados, né? De fato a gente transforma em como nós atuamos com tecnologias recentes, né, que são vanguarda, e isso acaba trazendo uma visibilidade muito maior, não só para esse cliente que a gente atende, como também para todo o escopo que a gente desenha com transformação digital, né? Transformação digital, as empresas estão em busca de novas soluções, querem ouvir os clientes, apostam no UX, fazem pesquisa. Para onde você acredita que caminha? Porque o pessoal muitas vezes tem dúvida de como iniciar um processo de transformação digital. Por onde deveria começar, Carlos? Perfeito. Pois bem, hoje a gente vê movimentos interessantes, né, do Banco Central e até mesmo do mercado de fintechs, né? Quando a gente se situa no mercado de startups, a gente entende ali que o mercado de fintechs no Brasil ele tá ganhando um corpo que dificilmente ele tem no resto do mundo, né? Não só com fintechs, mas a gente está numa segunda leva de insurtechs e essas tecnologias elas são pensadas como meio, né? E a gente nunca pensa a transformação digital como fim. Então, são processos contínuos dos quais a ideia primordial é entender as dores, do qual a tecnologia consegue facilitar, né? Mas acredito que para os próximos anos as tecnologias elas entrarão cada vez mais no nosso cotidiano, até casos como, por exemplo, a Use, ou outras plataformas aí de seguro que a gente consegue ver em que eu saí de casa, eu ativo o seguro, ou eu chego em casa, eu desativo. E essa facilidade de trazer para o consumidor esse accountability, essa transparência, são fatores que somente com a tecnologia a gente consegue dar essa viabilidade, né?
Essa questão muda o mercado como um todo, porque você citou o caso da Use, por exemplo, né? No começo os corretores de seguros tinham, como vai afetar meus negócios? No fim, as duas coisas conseguiram coexistir, né? Um aplicativo, um mercado de corretagem. No sentido do que você falou, as pessoas realmente são insubstituíveis, né? De fato, as pessoas, né, os processos, a cultura de como pensar esse processo de transformação digital, ele é essencial para de fato, a gente construir algo para o futuro. Um legado do qual não seja somente uma modinha, do qual a gente desenvolve um produto, é lançado no mercado e a gente acaba caindo na forte curva do qual existe o pico de uso e o desuso logo mais. Então, a ideia é, de fato, criar produtos escaláveis, do qual não necessariamente a gente pense numa melhoria contínua, mas que eles entregam tanto valor que eles são insubstituíveis, né? Então, quando a gente pega mesmo o caso da Use, a gente vê uma mudança do mindset desses empresários todos que se viram ameaçados por um modelo diferente, modelos dos quais a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma forte tendência, principalmente na China, onde de fato a gente tem um mercado de seguro muito forte, né? E acredito que as tecnologias, novamente, elas estão no nosso dia a dia para ajudar e de fato, o mindset de transformação digital, o mindset de entregar valor real para o cliente, para o usuário, é primordial para a gente construir uma cadeia completa através da tecnologia. Então, quando a gente chega na Platform Builders com o cliente, o nosso principal momento, o momento chave, é quando a gente consegue sentar, entender as principais dores e de fato, ter noção de como o negócio vê as principais dores e como elas realmente são. Então, você disse desses processos de UX, onde a gente está ganhando um processo de design muito grande nos últimos anos, né? Principalmente porque a visão do alto executivo sobre tecnologia ela é estereotipada e ela acaba tendo poucos vieses de como de fato o usuário ou consumidor dele quer. Então a gente tem processos de design, tem processos de tecnologia justamente para validar o que o cliente quer e da forma que ele quer, né? A gente tem um caso muito interessante da Bemol, né, que é um dos grandes varejistas do Norte, e a gente atua lá na Bemol com um produto de conta digital, um exemplo para eles. E nesse produto a gente percebeu que para o cliente deles no norte do país era mais interessante a gente entrar em contato com ele através de um chatbot na conta digital. Então a gente montou, parecendo um WhatsApp, de fato, um meio de entrar em contato com uma conta digital, de fazer transferências, peer-to-peer, enfim. A gente percebeu que lá era um ecossistema muito baseado no WhatsApp. Mas quem dirá quais são os modelos que vencem os que já existem nas grandes capitais, por exemplo. Então, é aí que justamente entra a inteligência de pessoas para desvendar quais são esses segredos, né? E de fato fazer a transformação. E olha só, chegou uma pergunta aqui do Josafá Ferpri. Ele perguntou como o corretor pode ser totalmente digital. Poderia citar a convergência em função de planos de negócios, prazos e a evolução do processo? Ou seja, ter um controle, né, de toda a jornada? Então, acredito que esse seja o grande desafio, né? Entender a jornada do usuário de ponta a ponta, né? É um dos grandes segredos que quem descobre não revela, né? Costumo brincar. Mas a questão em si é onde você identifica os pontos de contato com o seu cliente, principalmente no momento da jornada dele, em que ele chega no funil para você, no topo de funil, digamos, no primeiro contato, onde ele te conhece e como ele é convertido para você. Então, esse processo de venda é um processo do qual a gente hoje tem metodologias das quais a gente entende que consegue ter esse contato. Até o processo de onboarding, até o processo de customer success, que é o processo de tratar esse cliente. Então, em todas as fases, a tecnologia ela entra justamente como um suporte para a gente nesse sentido. Mas a gente vê que cada vez mais estamos evoluindo com novas tecnologias, das quais a geolocalização atende aí uma das demandas, por exemplo, para a gente conseguir segmentar esse tipo de usuário, ou até mesmo dentro da jornada para um corretor, a exemplo, a entender qual é a capivara daquele cliente e oferecer uma solução completa para ele, né?
Então, esses pontos-chave, esses touches de contato, eles são importantes. Hoje, boa parte deles são mapeáveis. O que falta, de fato, no mercado em geral, é a gente traçar um plano para que, de fato, ofereça uma solução completa, né? É o que eu acredito ver nas fintechs e insurtechs aí no mercado correndo atrás. Então, são novos produtos, novos lançamentos, novos testes de mercado, exatamente para entender quais são os pontos em que a gente consiga atingir toda a jornada desse cliente para sempre, digamos, né? Então, qual é o cohort desse cliente, para mim, no longo prazo? Acredito que essa seja a métrica de sucesso. E isso que eu ia perguntar, né? O Customer Experience, né? Que se fala acompanhar o cliente, feedbacks, o pós-venda. Tudo isso nós vamos conversar, mas antes, olha pessoal, a semana toda a revista Seguro Total está com transmissões ao vivo, recebendo aí especialistas como o Carlos, né? Amanhã nós vamos receber o Diogo Arte, ele que é CEO da rede Loja Cor, uma das maiores redes de corretores de seguros do Brasil, estará aqui. E a semana toda tem muitos entrevistados, muito conteúdo de primeira, nesse momento, né, em que precisamos trocar ideias, repensar negócios, né, Carlos? Você também tem refletido um pouco sobre Perfeito. tudo nessa situação? Olha, eu acredito que diante desse cenário, né, em que a gente basicamente foi exposto a um cenário de insegurança muito grande, né, principalmente não necessariamente em seguros, mas no contexto geral, as pessoas elas estão recorrendo de fato a meios de se prevenir, a meios de se assegurar diante dessa crise. E acredito que diante desse cenário tão complexo em que nós nos encontramos, a real cadeia de valor que a gente consegue agregar é justamente no impacto positivo que a gente consegue criar com essas soluções de curto prazo, né? Então, claramente, a gente tem planejamentos aí de anos, os quais as empresas montam, mas acredito que o grande segredo esteja justamente em entregar essas soluções no curto prazo para esses clientes, de fato, terem uma amenizada no impacto do Covid e isso pelos próximos anos, né? Então, a insegurança está muito grande. Claramente, no pós, a gente vai conseguir ter estudos mais claros do quanto essa insegurança aumentou, mas acredito que agora é pensar, de fato, no social e como a gente consegue entregar valor. A gente tem um projeto interno, inclusive, que a gente denomina de Hope, que é justamente para entrega de cesta básica. Então, a gente tem uma tecnologia aí para endireitar investimentos de grandes empresas para cestas básicas, que é uma das necessidades mais urgentes que a gente vê. Então, acredito que o impacto que a gente consegue criar é justamente esse, Muito nos bom. pequenos É atos. o impacto social também dos negócios, mas voltando também ao que a gente estava falando do pós-venda, o pós-venda é importante também nesse momento, ou seja, contatar o cliente, mesmo depois que a venda foi finalizada, né? Com certeza, manter esses pontos de contato são muito importantes, né? Quando a gente fala de onboarding, um tema clássico é a gente entrar em playbooks, né? Em que a gente tem isso bem estruturado, processos de NPS, por exemplo, ou de outras métricas de avaliação, em que a gente entende no onboarding, mas a partir do momento em que a gente tem esse cliente dentro da empresa, né? Que ele de fato ele é fidelizado de alguma forma, a gente entende que manter a comunicação constante com ele é muito importante. Então, nunca esquecer dos principais canais com esse cliente. Então, a gente fala aí das mídias, mas principalmente de e-mail marketing, que são mais incisivas nessas abordagens. Mas a comunicação com esse cliente, principalmente mostrando transparência, é muito importante. Então, a comunicação, quanto mais pessoal ela for, mais personalizada, mais importante se sente o cliente, mais importante é aquele relacionamento, né? E como eu disse, o cohort, né, essa métrica de longo prazo em que o cliente fica com a gente é muito importante, porque ela dá previsibilidade para a gente trabalhar nos próximos meses, dá previsibilidade para a gente trabalhar com novos negócios, investimentos, é um alívio para fluxo de caixa e é o que a gente precisa agora, fazer uma gestão de fluxo de caixa bem inteligente. Então, a partir daí que eu vejo a necessidade de a gente criar produtos, estabelecer uma comunicação constante e, de fato, fidelizar no longo prazo.
E nessa hora de repensar o planejamento estratégico, que dica você daria? Ah, eu preciso de repente otimizar recursos, pensar o que realmente dá retorno, o que pode ser ajustado ali. Seria esse momento? Então, eu acredito que pelo menos nos próximos meses, né, enquanto a gente não tem uma certeza, principalmente do lockdown, nós não temos uma previsibilidade. Acredito que o principal deva ser, de fato, montar uma estrutura de curto prazo em fluxo de caixa mesmo, cortar um pouco, de fato, investimentos muito abrasivos na receita da empresa, né? Mas do ponto de vista onde a gente também pensa no médio prazo aí, em que como que a gente vai avançar para continuar inovando, para continuar trazendo soluções cada vez melhores para os clientes, e acredito que é aí que está o ponto do qual a gente não pode esquecer mesmo no momento de crise, né? Então, mesmo para quem trabalha com clientes do varejo, enfim, a gente vê que a gente não pode desgastar a relação com a tecnologia justamente porque nunca se houve tão presente de tecnologia, né? A gente viu que as grandes plataformas que já eram na tecnologia, que dependiam de tecnologia, elas se deram, de certa forma, uma estabilidade ou um certo crescimento, seja em várias cadeias, mas quem conseguiu essa transformação a tempo para essa crise, por exemplo, sabe que não é algo temporário. A tecnologia ela veio para ficar, para todos os setores, cada vez mais inteligências, seja aplicações de machine learning, né, de inteligência de fato, ou até mesmo processos mais avançados de contato com o cliente. Então, quanto mais digital nós conseguirmos ser e, de fato, trazer esse cliente, aculturar ele para vir junto com a gente nesse processo de transformação, mais importante vai ser o nosso impacto no futuro. Então, quando a gente fala de empresas que têm um legado para o futuro, é justamente esse, né? E esse momento todo, né, esse cenário desafiador, parece que ele só antecipou algo que já estava acontecendo, que é realmente essa necessidade de repensar o modelo de negócios, né? Com certeza. Não só repensar o modelo de negócios, mas na concepção da empresa como um todo, né? Então, os grandes players, eles estão se movimentando, a gente tem uma boa noção disso, mas basta ao pequeno, médio empreendedor também identificar quais são esses vieses e atacar onde de fato estão esses clientes, estão essas dores. E a gente não precisa ir longe, né? É pegar casos como, por exemplo, o Big Brother, que tem ações de marketing que viralizam, que tem 1 bilhão de votos, e a gente sabe que, de certa forma, o impacto disso não vem só de ações do Big Brother, que há poucos anos não estava tão bem das pernas, mas sim por conta das pessoas em casa, das pessoas se relacionando com o digital na sua televisão, no seu celular, às vezes no que vai comer. Então, essa cadeia completa do digital, ela acaba vindo para chegar de fato, e como você bem disse, né, William, ela veio para ficar, e ela adiantou esses processos das empresas que não viam isso no curto prazo, não viam tão emergencial o quanto emergencial era isso para as empresas. Então, pensar no digital é pensar na saudabilidade da empresa, é pensar no caixa, é pensar na história que a sua empresa vai ter nos próximos anos e claro, no impacto positivo que ela causa. Muito bem. Carlos, recadinho final então para o pessoal que está nos assistindo, aprender um pouquinho mais sobre esses processos ágeis aí, né? Que recado fica para o pessoal, até para falar um pouquinho mais da Platform Builders? Claro, eu agradeço primeiramente, novamente, o convite, tá? Muito, muito bacana essa interação de a gente trazer um pouco mais visões de tecnologia, seja para gestão ou até mesmo para o mercado de seguros, que a gente vê que tem um crescimento ainda um pouco, ainda muito pouco, mas a gente acredita que os grandes players aí cada A vez vão velocidade, né, diminuir, dessa mas transformação do setor de seguros exatamente, está começando a acelerar, né? exatamente. Exatamente, e eu acredito que seja um ótimo momento para a gente discutir de tecnologia. E claro, a Platform Builders ela está aí para o que vocês precisarem. A gente pode estar discutindo desde modelos atuais de tecnologia, como de fato modelos de negócio que impactam o verdadeiro usuário, o cliente. E bom, fico à disposição, tá? Vocês podem entrar em contato através das redes sociais da Platform Builders ou pelo meu LinkedIn, tá? Carlos Minamoto.
E fico realmente à disposição para ouvir os problemas, a gente pensar juntos numa solução. Seja você big player ou pequeno player, a gente, principalmente nesse momento de crise, estamos muito abertos a conversar e de fato ajudar, e o que a gente puder estar trabalhando principalmente no que tange ao digital e em posicionamento, acredito que vocês podem contar com a Platform Builders, tá? Tá Fico à certo. disposição. E E é nós isso. Muito também, viu? O obrigado, William. espaço está sempre aberto, tá bom, Carlos? Muito obrigado. Fica um abraço a todos. Muito bem, vamos ver o recadinho. Na volta eu já converso com o Josafá Primo, da Sala H Corretora de Seguros. Até mais.